Muito boa noite a todos os organizadores desse congresso online de cardiologia. Uma honra estar participando com vocês e contribuindo para os alunos. Meu nome é Pedro Sálvia. Vamos conversar sobre terapia quádrupla na insuficiência cardíaca, como aplicar na prática. Bom, eu sou médico, né, com atuação em cardiologia em clínica médica. Sou pós-graduado em cardiologia pelo Einstein, titulado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Também coordeno a clínica médica e os cuidados paliativos no Hospital Léo Arce Bernardes, em Itapetininga. E sou idealizador do programa de reabilitação cardiovascular, o programa Virtus Cordis. Declaro não possuir nenhum conflito de interesse. Bom, é sempre legal para os alunos, né, a gente iniciar com um caso clínico. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou estar relembrando desse caso clínico, que eu acho que é mais fácil de ilustrar. Tá? Bom, JBS, 73 anos, aposentado, morador de área rural. Né? Queixa principal, falta de ar, o paciente de sexo masculino. Ele vem a uma consulta na UBS relatando o cansaço progressivo há cerca de um mês, com piora a 3 dias, acompanhado de dispneia, que piora aos mínimos esforços, como, por exemplo, atender a porta, e melhora ao repouso. Além disso, ele refere dificuldade em dormir, pois ultimamente ele tem só conseguido dormir sentado, porque deitar lhe causa falta de ar. Nega dor precordial, nega febre, nega tontura, nega tabagismo, nega etilismo. Tá? De antecedentes pessoais e familiares, ele é diabético tipo 2, ele é hipertenso e ele relata síndrome coronariana em 2015 com angioplastia, não se lembra quantos stents colocou, que é muito comum na prática. De medicações de uso contínuo, está usando hidralazina, furosemida, AS, simvastatina e metformina. Será que está bom? Será que não está? Vamos ver. Bom, no exame físico, né, bom estado geral, lúcido, orientado, febril, acianótico, anictérico, ausculta cardíaca, pulhas normofonéticas em 2 tempos, sem sopro, uma frequência em torno de 90 batimentos, ausculta pulmonar, muro vesicular presente bilateralmente, com presença de estertores criptantes em ambas as bases. Saturação dele é boa, abdômen globoso, uma coisa também que chama atenção aqui nos membros inferiores. Edema, 2 cruzes, bilateral, com cacifo e indolor à palpação. Já tem uma dermatite ocre presente também. Hipótese diagnóstica. Bom, pessoal, aula de insuficiência cardíaca, então não pode ser lúpus, né? Enfim, insuficiência cardíaca, mas agora a gente vai entender dentro desse caso um pouco mais sobre a insuficiência cardíaca. Falando da definição, a insuficiência cardíaca ela é definida como uma patologia caracterizada pela incapacidade do coração, incapacidade funcional do coração em oxigenar e manter um suporte metabólico, tá? Na irrigação tecidual, no caso o tecido miocárdico, né? Ela geralmente se origina de forma gradual, a partir de uma modificação ou estrutural ou funcional, tá? Em situações como hipertensão ou condições vasculares de aumento ou da pré ou da pós-carga. E por que a insuficiência cardíaca é um tema muito importante? Simplesmente porque afeta 23 milhões de pessoas no mundo. 20 a 25 mil mortes por ano diretamente no Brasil por IC, uma sobrevida após 5 anos menor do que muitos tipos de câncer, como vocês podem ver, 35%. E a principal causa de hospitalização é a má aderência ao tratamento e, em segundo lugar, o controle inadequado de doenças crônicas como a hipertensão, diabetes,
e outras comorbidades que nós vamos ver a seguir. Aqui um gráfico comparativo, né, entre a mortalidade por doenças cardiovasculares e o câncer na população brasileira de 35 a 74 anos entre 96 e 2017. A gente nota que o câncer tem ficado mais ou menos uma linha reta e a mortalidade das doenças cardiovasculares tem caído, mas ainda é superior aos tipos de câncer. Isso tende a trocarem de posições, mas ainda nos últimos dados, né, que são 2017, ainda mostra as doenças cardiovasculares. Isso que vem para frente é uma projeção, certo? Falando da fisiopatologia, o que basicamente nós temos? A lesão inicial, que leva a um comprometimento estrutural do coração e, ao final, disfunção cardíaca. Essa lesão ela pode ocorrer basicamente ou por sobrecarga hemodinâmica, muito comum na hipertensão, ou por lesão tecidual direta, comum na doença arterial coronariana, pós-infarto, ou por uma ativação neurohormonal prolongada, um sistema nervoso simpático cronicamente ativado, sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado. Isso acaba a longo prazo causando esse comprometimento de estrutura e levando a uma disfunção cardíaca. De início, o coração se beneficia desses mecanismos que são compensatórios. Isso acaba levando ao remodelamento cardíaco na tentativa de manter uma estabilidade hemodinâmica. Porém, devido à cronicidade desses sintomas, essa adaptação passa um tempo a reduzir a função cardíaca, e isso leva a um quadro descompensatório, associado a uma funcionalidade bastante prejudicada nesses pacientes. Aqui uma forma de ilustrar melhor, a gente tem basicamente as duas formas, muitas vezes elas podem se apresentar de forma mista, mas a gente tem o coração mais hipertrofiado, onde a gente tem aqui na parede, uma parede mais hipertrofiada e um espaço no ventrículo muito menor, tá? Ou a gente pode ter um ventrículo esquerdo mais dilatado e mais fraco, onde o volume aqui dentro ele é até grande, mas o quanto ele consegue ejetar é muito pouco, porque a parede está fraca, às vezes até mais fina. Tá? Falando um pouco de classificação da insuficiência cardíaca, tá? Primeiro, de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Nós temos a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é menor do que 40%, insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária, onde essa fração de ejeção fica entre 40% e 49%, e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada acima de 50%. Biomarcadores BNP e proBNP sempre elevados. No ecocardiograma, na IC com fração de ejeção reduzida, temos alteração estrutural e disfunção sistólica. Na insuficiência com fração de ejeção preservada e intermediária, temos alteração estrutural, disfunção aí diastólica. Essa é a grande diferença no ecocardiograma. Classificação de acordo com a gravidade dos sintomas. Tá? Então, classe 1, ausência de sintomas. Classe 2, você tem limitações físicas leves, tá? Sintomas do dia a dia. Então, é muito comum pacientes que são ativos, por exemplo, paciente corredor que antes fazia 3, 4, 10 quilômetros, que aquilo era tranquilo para ele, e isso de um tempo para cá passa a ser
muito cansativo, ele só consegue fazer 2, 3. Opa, já é um sinal de alerta. Por quê? Para ele, aquilo mudou muito. Classe 3, aí é o que a gente costuma encontrar no ambulatório, tá? Atividades físicas menos intensas que as habituais já causam sintomas. Lembrar do seu José do caso clínico, tá? Ele tinha uma limitação com atividades de moderados para mínimos esforços, mais confortável em repouso. E né, classe 4, mais encontrado nos hospitais, e incapacidade para fazer qualquer atividade, tem sintomas ao repouso, né? Esse paciente tem falta de ar ao repouso e geralmente é o que é encontrado ou nas enfermarias ou mesmo nas salas de emergência. E também estágios, de acordo tanto com a American Heart quanto a American College. Nós temos estágio A, B, C e D. Né? Estágio A, ele tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ainda não tem nem doença estrutural, nem sintomas. Então, são aqueles pacientes que fumam, pacientes dislipidêmicos, hipertensos, diabéticos, que fazem quimioterapia, obesos, tem risco de desenvolver a doença, mas ainda não tem a doença. Estágio B. Aí você já tem doença estrutural presente, porém ainda não tem sintomas. A gente vai falar lá na frente do tratamento, mas já é o momento de iniciar o tratamento precoce, com IECA, beta-bloqueador, enfim. Estágio C, já temos doença estrutural, já temos sintomas. São os pacientes normalmente encontrados nos ambulatórios, tanto de clínica quanto cardiologia. Aqui, além do tratamento otimizado, a gente tem algumas medidas, não vou me atentar muito a isso, vai falar de CDI, de TRC ou de tratamento cirúrgico. E aqui a D, mais grave, né, IC refratário ao tratamento, é onde a gente considera transplante cardíaco, são pacientes, né, que não conseguem viver fora do hospital, não conseguem viver fora da dobuta, por exemplo. Tá? Sinais e sintomas. Então, temos sintomas mais típicos, sinais mais específicos, sintomas menos específicos, né? Vamos falar dos mais típicos, né? Então, lembrando do nosso paciente, né? Dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, cansaço, fadiga, intolerância a atividades físicas, tá? De sinais, uma pressão jugular elevada, né? Turgência jugular, presença de B3, presença do ictus desviado para a esquerda. Tá? A gente tem sintomas menos específicos e sinais menos específicos que podem estar presentes em outras doenças, mas que a gente não pode descartar insuficiência cardíaca nesses pacientes. A gente não pode deixar. Vamos lá, vamos entender esse algoritmo. Então, após uma anamnese, exame físico, suspeita-se de insuficiência cardíaca. Né? Você pode ter uma suspeita baixa, intermediária, alta. Né? Uma suspeita baixa ou até mesmo intermediária, a gente pode lançar mão do ecocardiograma, se for disponível, nos ajuda muito, é o exame de imagem de escolha, tanto para diagnóstico quanto para o segmento de pacientes com suspeita. Ou, se não for tão disponível assim, a gente pode lançar mão do BNP, do ProBNP, que são exames de sangue, quando a suspeita for baixa, até mesmo intermediária. Então, suspeita é baixa, veio negativo BNP, ProBNP ou veio um eco normal. Poxa, insuficiência cardíaca improvável, considerar um diagnóstico alternativo ou não. Tá? NT ProBNP ou BNP né, níveis elevados, ou a gente tem um ecocardiograma com alteração estrutural, alteração de fração de ejeção ou alteração da função diastólica, bem provável, né, insuficiência cardíaca, aí podendo elas serem fração de ejeção reduzida, preservada, iniciamos tratamento.
Não vou falar de todas as etiologias da insuficiência cardíaca, fiquem tranquilos, mas aqui nos chama a atenção, né, as mais frequentes no nosso país. Em primeiro lugar, de origem isquêmica, segundo lugar, de origem hipertensiva. Lembrar da chagásica, principalmente em alguns estados, né? Lembrar das cardiomiopatias, lembrar que existe cardiotoxicidade, principalmente alguns fármacos na quimioterapia, enfim, são muitas causas de insuficiência cardíaca, muitas etiologias da insuficiência cardíaca. Claro que algumas mais, outras menos frequentes. O tratamento basicamente é o mesmo. A gente sabe que a resposta a esse tratamento não é. Por exemplo, na etiologia chagásica, a gente sabe que a resposta acaba sendo, de forma geral, pior. Prognóstico. Diferentemente do que muitos pensavam, não parece haver grande diferença em relação à mortalidade quando a gente compara a etiologia com fração de ejeção preservada ou reduzida. A mortalidade acaba sendo muito parecida. Antigamente se pensava, não, fração de ejeção preservada, prognóstico muito melhor. Não é, e vocês vão entender por quê quando a gente falar de tratamento. Marcadores prognósticos, vamos lá, vamos falar de uma forma resumida, porque é bastante coisa, né? Primeiro, pensar numa avaliação funcional, uma forma rápida, né, de se fazer avaliação funcional é o teste de caminhada de 6 minutos, né? A gente tem tempos mínimos onde o paciente deve fazer. Se tiver um teste cardiopulmonar, como por exemplo um teste ergométrico ou o ergoespirometria, melhor, né? E há alguns fatores marcadores prognósticos. Então, idade, a gente tem uma classe funcional 3 e 4, a gente sabe que é pior, múltiplas internações, pacientes sarcopênicos, pacientes com pouca adesão ao tratamento, pacientes com múltiplas comorbidades ou que apresentaram algum tipo de intolerância ao tratamento proposto, que já tiveram histórico de uso de inotrópico, por exemplo, a dobutamina, pacientes que têm fibrilação atrial, que têm arritmias complexas, têm fração de ejeção menor do que 30%, que tem disfunção associada do ventrículo direito, hipertensão pulmonar associada, valvopatias, é, pacientes com exames laboratoriais alterados, por exemplo, hiponatremia, a gente sabe que é um marcador de pior prognóstico, disfunção renal, anemia, os marcadores, né, BNP ou NP, pró-BNP elevados, enfim, muitos marcadores prognósticos que a gente pode ver. A gente tem alguns scores também que vão nos mostrar se o paciente tem um melhor ou um pior prognóstico que a gente pode fazer uso. Isso acaba sendo mais para especialista. Falando um pouco de ecocardiograma. Então, o ecocardiograma é o exame ideal, né, inicial para a gente avaliar todos os pacientes com insuficiência cardíaca, né, classe 1C. É também recomendado que esse eco seja repetido, a mudança à medida que o paciente vá apresentando ou melhora ou piora do seu quadro, né? É importante que isso seja dado seguimento, né? E agora, uma repetição sistemática não é recomendada, obviamente. Prevenção. Então, falando um pouco da prevenção, primeiro no estágio A, acaba sendo um pouco de chover no molhado, né? Mas enfim, é tratar comorbidade. Tratar hipertensão, parar de fumar, usar estatina, tratar diabetes, de preferência, né, com pacientes que já apresentem um risco mais alto. Procurar utilizar inibidor da SGLT1, então a empaglifosina ou dapaglifosina, nos pacientes diabéticos para esse tratamento. A gente sabe que
acaba melhorando bastante. Já no estágio B, né, a gente já pode, que tem alteração estrutural, muitas vezes ainda não tem sintoma, mas já tem alteração estrutural, está autorizado iniciar o tratamento para insuficiência cardíaca. E aqui, vamos para aquela parte da aula que a gente começou, né? Os 4, entre aspas, pilares no tratamento da insuficiência cardíaca. Vocês também já vão entender por que eu falo 4 entre aspas, e são 5 pilares aqui romanos. Eu não errei, não. Eu coloquei 5 pilares que vocês vão entender em breve o porquê disso. Primeiro, falar um pouquinho do tratamento não farmacológico, né? É importante acompanhamento por equipe multidisciplinar, são pacientes que geralmente têm sintomas depressivos ou ansiosos, então é importante tratar disso. São pacientes que muitas vezes têm diminuição da mobilidade, são pacientes muitas vezes ou obesos ou sarcopênicos que precisam de um tratamento, um acompanhamento nutricional, com professores de educação física, tá? Enfim, dependendo de como esse paciente estiver e da gravidade da insuficiência cardíaca, é necessário que seja feita restrição hídrica, tá? Juntamente com restrição de sódio. Fundamental parar de fumar e cessar etilismo. Fundamental vacinação, tá? Conforme o calendário do idoso. Eu dei uma ênfase aqui tanto à influenza quanto ao pneumococo, porque são patologias que acabam descompensando o quadro de insuficiência cardíaca. Reabilitação cardiopulmonar, vou falar disso em breve, já estou dando um spoiler, isso é muito importante. Importante também controlar o peso, ter uma alimentação saudável, pobre em processados e ultraprocessados. Tudo isso faz parte do tratamento não farmacológico. E agora, falando do tratamento farmacológico, seria impossível não lembrar do nosso quarteto fantástico. IECA, BRA, inibidores da neprilisina e dos receptores de angiotensina, beta-bloqueadores, especificamente carvedilol, metoprolol ou bisoprolol, antagonistas de mineralocorticoides, espironolactona, nosso ainda carro-chefe, finerenona começando, mas ainda muito caro e pouco acessível, e quarta droga, inibidores da SGLT2, DAPA e EMPA, devem estar presentes. Como que a gente faz isso? Se possível, né, iniciar as 4 medicações juntas, desde que não tenha nenhuma contraindicação, em doses baixas, evitando os colaterais, progredindo até a dose máxima tolerada. Não necessariamente a dose máxima da medicação, se possível sim, chegar na dose máxima da medicação, mas importante até a dose máxima tolerada, porque muitas vezes você não consegue, o paciente não tolera que você chegue na dose máxima. Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Falando inicialmente dos IECAs, né? Inibidor da enzima conversora de angiotensina e também os bloqueadores de receptor de angiotensina 2, tá? Por que usar essas medicações? Porque diminuem mortalidade, certo? Diminui morbidade, diminui mortalidade, melhoram qualidade de vida. A gente vê uma discreta vantagem em alguns trabalhos dos IECAs com relação aos BRAs, porém, o BRA é uma alternativa com eficácia comparada e muitas vezes pacientes que fazem uso de IECA acabam tendo efeitos colaterais que não são tolerados, né? Angedema, tosse, e isso não é visto nos BRAs. Então, muitas vezes a gente faz essa troca, tá? Mecanismo de ação.
Tá? Você tem uma ação tanto na pré quanto na pós-carga, causando vasodilatação da arteríola eferente. Você também tem redução da aldosterona, da vasopressina, diminuição da atividade simpática. Qual que é a consequência disso? Reduz remodelamento. Por isso, ele vai interferir na mortalidade. Algumas considerações, né? Já falei da tosse, tá? Isso diminui bastante quando a gente troca pelos BRAs, né? Mas é muito importante a gente observar hipercalemia. Eu coloquei aqui um eletro, né? Ilustrando aí um quadro dramático, uma emergência mesmo, hipercalemia, que a gente vê a onda T apiculada, tá? Isso nem sempre vai aparecer, mas é algo para ilustrar, tá? Então, em casos de hipercalemia ou perda da função renal, tá? A gente tem a alternativa de trocar pela combinação nitrato mais hidralazina. A gente sabe que é inferior no que diz respeito à mortalidade. Então, a gente tem que, mais uma vez, ficar de olho no potássio. Esse potássio não pode ultrapassar valores ali de 5,5. É recomendado suspender, né, ou o IECA ou o BRA se a create passar de 3,5 ou se o clean estiver menor do que 20. E nunca, deixei em letras garrafais aqui, nunca associar IECA e BRA, tanto pelo risco de angioedema, quanto principalmente pelo risco de hipercalemia. Falando um pouco dos beta-bloqueadores, não são todos os beta-bloqueadores, tá? Que tem redução da mortalidade. Muito comum o paciente está usando atenolol, está com beta-bloqueador. Não, gente, atenolol não vai mexer na mortalidade. Então temos aqui o carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Tá? Por que a gente usa? Simples assim, diminui mortalidade, reverte remodelamento, diminui hospitalização e rehospitalizações por IC. Muitas vezes, quando o paciente inicia tratamento com beta-bloqueador, eles podem referir algum tipo de piora funcional que é transitória e eles devem ser encorajados a o que? Manter o tratamento. A gente tem algumas particularidades de cada um. Então, o carvedilol, por ele não ser um beta-bloqueador seletivo, ele tem um efeito alfa-bloqueador e um efeito vasodilatador. Então, o que a gente vê na prática? Que ele é mais hipotensor em comparação com os outros, porém, ele é menos bradicardizante. Então, isso é interessante a depender do perfil de paciente que nós temos. Pacientes com asma, com DPOC, né, a gente ouve dizer que muitas vezes é contraindicado o beta-bloqueador. Bom, a gente tenta dar preferência para aqueles mais seletivos. Então, a gente dá preferência para o bisoprolol. Nebivolol, a gente não vê um aumento tanto ali na diminuição da mortalidade. Então, eu deixei ele aqui, mas vamos focar no bisoprolol. O metoprolol, por ele ter a vantagem dele é ter uma liberação prolongada, né? O succinato de metoprolol pode ter menos efeitos aí na questão da pressão, principalmente. Porém, ele tem uma penetração maior na barreira hematocefálica, isso pode causar distúrbios de sono. Contraindicações absolutas dos beta-bloqueadores. Então, bloqueio atrioventricular de alto grau, isso entra BAV de primeiro com PR maior de 240, BAV de segundo, BAV de terceiro, além de hipotensão, obviamente, e bradicardia, obviamente. A gente não vai entrar com beta-bloqueador nesse momento. Antagonista dos receptores de mineralocorticoides. Então, espironolactona e a eplerenona, né? Eu deixei aqui uma foto, né, ilustrando o principal efeito colateral mais observado na espironolactona, que é a droga mais disponível, que é a ginecomastia, né? É um efeito
aí relativamente observado nesses pacientes. Porém, eles são indicados em pacientes sintomáticos com disfunção sistólica, fração de ejeção reduzida, né? Eles têm efeitos muito importantes tanto na redução da mortalidade quanto em rehospitalização. Assim como os IECAS e os BRA, a gente tem que ter muito cuidado com relação aos níveis de potássio, porque a gente tem que lembrar que a espironolactona ela também é um diurético poupador de potássio. Então, se o potássio já é um pouco elevado nesse paciente, a gente precisa usar com cautela, monitorizar tanto função renal quanto os níveis, principalmente de potássio. Evita-se em pacientes com create acima de 2,5 e em pacientes com hipercalemia persistente. Falando agora do Entresto, né, os inibidores da niprelisina e receptores de angiotensina, uma medicação nova, excelente na redução de mortalidade, insuficiência cardíaca. Segundo o American Heart, primeira opção quando comparadas com os IECAS ou BRAS. Ou seja, se puder começar com Entresto, vamos começar com Entresto. Tá? A gente tem um estudo também, um paradigma que também recomenda essa troca. Tá? Falando do mecanismo de ação, o sacubitril ele inibe a niprelisina, que é responsável pela quebra dos peptídeos vasodilatadores e também por peptídeos vasoconstrictores. Então, ele vai inibir essa enzima que faz isso. E o valsartana vai bloquear a angiotensina 2. Tá? Caso a gente substitua pelo IECA ou BRA, é necessário suspender o IECA ou BRA 3 dias antes para evitar tanto o angiodema quanto a hipercalemia, porque lembrar que o valsartana ele é um BRA, né? Então, é importante, é um mecanismo que a gente chama de washout. Outra coisa a ser lembrado, como a gente tem, a niprelisina ele quebra o BNP, então, como ele é inibido, esse BNP vai estar elevado. Então, ele não é adequado para monitorizar paciente que está sendo tratado com Entresto. Para esses pacientes, a gente tem que pedir o NP pró-BNP e não o BNP de forma isolada, porque ele vai estar alto e às vezes o paciente está bem controlado, então não é para ser utilizado. E os inibidores da SGLP2, DAPA e empaglifosina, também reduzem mortalidade, eles, além da insuficiência cardíaca, eles têm impacto positivo no diabetes, na doença renal crônica, eles melhoram a fração de ejeção, são das poucas medicações que também melhoram a função do VD, eles têm ação também na hipertensão pulmonar, eles melhoram. Por todos esses mecanismos, né? Então, eliminação de glicose, natriurese, eles melhoram demais a função cardíaca, reduzem a hospitalização, reduzem mortalidade. Cuidados que temos que ter com os inibidores da SGLT2, glicosúria, né? Ele é uma medicação que causa glicosúria, então isso parece aumentar um pouco o risco de infecção. Como é que a gente auxilia nisso? Higiene. Falando um pouco, tudo que eu falei até então é no que diz respeito a IC com fração de ejeção reduzida. Falando um pouquinho do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Importante que, infelizmente, até o momento não existem drogas redutoras de mortalidade na ICFEP. O que mais chegou perto disso foram os inibidores da SGLT2. Tá? Ele tem que estar presente na prescrição do paciente com ICFEP. Porém, ele só demonstrou diminuição do número de hospitalizações. Mortalidade, não. Diuréticos.
como sintomáticos, né? Controlar as comorbidades. É muito comum paciente com ICFEP ter hipertensão arterial, ter fibrilação atrial e ser obeso. Tá? Então é muito importante o tratamento dessas comorbidades. Tá? Espronolactona é pacientes selecionados, não é sempre que a gente utiliza para ICFEP, só para alguns. Aqui as doses, né, das principais medicações utilizadas, depois eu vou disponibilizar a aula, não vou ficar falando uma a uma. E outros fármacos eu vou passar mais rápido, tá? São fármacos que a gente usa em algumas situações, mas não reduzem mortalidade. Ivabradina é uma medicação para controle de frequência, quando o beta-bloqueador não é suficiente, já está em dose máxima e a gente ainda tem uma frequência cardíaca acima de 70, porém ele tem algumas regras. O paciente tem que estar em ritmo sinusal e fração de ejeção abaixo de 35%. Ditálicos, né, a digoxina, menos usada hoje em dia, ainda se pode utilizar, né, para diminuição dos sintomas, quando o paciente ainda está em FA, por exemplo, está sintomático, já está com beta-bloqueador otimizado, a gente pode lançar mão da digoxina. Não utilizar a digoxina em ICFEP ou em ritmo sinusal. Nitrato hidralazina, já falei anteriormente, ela é uma alternativa inferior aos IECA e BRAS, mas muitas vezes é necessário por contraindicação, né, o IECA e BRA, a gente pode utilizar. Tá? Diuréticos de alça e diuréticos tiazídicos. Então, primeiro o diurético de alça, né, a boa e velha furosemida, para controle de sintomas. Tá? Ela não causa aumento de sobrevida. A furosemida não altera em nada a mortalidade. Mas ele diminui sobrecarga volêmica, ele causa alívio da congestão, a gente usa e usa muito. Tiazídico, um pouco menos, tá? Geralmente em associação com diurético de alça, também para controle de sintomas. Não se usa diurético em insuficiência cardíaca assintomática, lembrar disso. Então, muitas vezes o paciente está com a furosemida já há 1000 anos na prescrição e não tem sintoma nenhum. Não tem sentido manter essa furosemida se o paciente está sem sintoma. A gente pode ir tirando. Muitas vezes pacientes melhor orientados, tomei um pouco a mais de líquido aqui, deixa eu tomar uma furosemida a mais. Então isso acontece, mas não é para usar para sempre. Algumas vezes é necessário, mas se o paciente está assintomático, não. Aqui um algoritmo de tudo que eu falei, eu vou disponibilizar esse material, tá? Da IC reduzida, com fração de ação reduzida e sintomática. E aí, Pedro, qual que é o quinto pilar? O quinto pilar está no mesmo nível das medicações com redução de mortalidade, é a reabilitação cardiopulmonar. Paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, muito sintomático, a gente não pode deixar ele sem fazer nada. A gente tem que começar com reabilitação o mais precoce possível, tá? Então, treinamento físico regular e supervisionado. A gente tem fases da reabilitação, tá? Não é que a gente vai falar, não, faz exercício e como você quiser. Não. A gente tem fase 1 é hospitalar, né? Para pacientes mais graves. Fase 2 também pode ser feito em hospitalar, em ambiente hospitalar. Aí fase 3 já a gente consegue fazer em clínica. Vamos lá. Conforme você vai fazendo reabilitação, você tem um aumento da tolerância aos exercícios. Isso, além de reduzir mortalidade, reduz hospitalizações, melhora a qualidade de vida. É visto que o HIIT, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, ele é o que tem o maior benefício e é o que
pode reverter, inclusive, remodelamento cardíaco. Tá? A gente tem um breve roteiro, né, para reabilitação na insuficiência cardíaca. Então, primeiro a gente tem que ter insuficiência cardíaca instalada com terapia farmacológica otimizada. A gente pode fazer avaliação funcional ou através do teste de caminhada, ou através do teste ergométrico, ou através de um teste cardiopulmonar, que é a ergospirometria. E baseado, né, em parâmetros que eu não vou entrar tanto no mérito, né, mas baseado nesses parâmetros na capacidade funcional, a gente seleciona modalidades de exercício, né? Geralmente a gente faz a gente coloca todas, né? E passa isso ou para um profissional de educação física ou para um profissional de fisioterapia habilitado e a gente vai fazendo essa supervisão. Então, como que eu quero, até quanto de frequência cardíaca que eu quero, quantos METs, enfim, é uma pincelada para vocês se interessarem no futuro. Concluindo a aula aqui, é aquele caso clínico desafio, aquele caso clínico que, depois de tudo que eu falei, vamos ver se se a gente pegou alguma coisa, se a aula foi boa ou se a aula não foi boa, não acrescentou nada, agora a gente vai ver. Paciente do sexo masculino, 45 anos, apresenta insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com etiologia ainda não definida. Em primeira consulta, em contexto ambulatorial, sem sinais de estabilidade hemodinâmica, com ausência de hipervolemia ao exame físico, porém, classe funcional 3, ou seja, muito parecido com o seu José ali do nosso caso clínico, sintomas aos moderados / mínimos esforços. Está utilizando furosemida uma vez por dia, enalapril de 12 em 12, carvedilol 6,25 de 12 em 12, espironolactona uma vez por dia, dapaglifosina uma vez por dia, sendo que todos os medicamentos foram introduzidos em sua última descompensação hospitalar. Sinais vitais, uma PA de 105 por 65, a frequência de 68, saturação ok, temperatura ok. Com base no caso hipotético, assinale a alternativa correta. Então, A. O paciente já apresenta frequência cardíaca inferior a 70, o que indica que não é necessário ajustar a dose do beta-bloqueador. B. O uso de sacubitril valsartano é uma opção nesse contexto, porém com necessidade de washout de 36 horas sem enalapril. C. O uso de dapaglifosina deve ser descontinuado devido à ausência do diabetes, podendo ser reavaliado a qualquer momento conforme o laboratório. D. O paciente já está em uso de doses máximas recomendadas das medicações para o tratamento, com fração de ejeção da insuficiência com fração de ejeção reduzida. Bom, vou dar um tempo para vocês pensarem, marcarem e a gente se vê em 3, 2, 1. Acertou. Quem respondeu a B. Vamos ver por que as outras estão erradas. Um paciente já apresenta frequência cardíaca inferior a 70, ok. O que indica que não é necessário ajustar a dose? Não. A gente, vocês vão ver depois naquela tabela que eu mandei, o carvedilol, né? A gente tem uma dose máxima de 25 a 50 miligramas de 12 em 12, ou seja, 50 a 100 miligramas por dia. Ele ainda não está na dose máxima, então é necessário que seja ajustado. Dapaglifosina deve ser continuado por conta da ausência de diabetes? Não, a dapaglifosina você usa para diabetes, mas ela é a quarta droga redutora de mortalidade. O paciente já está em uso das doses máximas recomendadas? Não, acabamos de ver que não. O beta-bloqueador não está, o enalapril a gente pode chegar a 20, também não está. E B, o uso de sacubitril valsartano é uma opção nesse contexto? É uma opção nesse contexto, inclusive é indicado, porém com necessidade do washout, ou seja, suspende 3 dias, né, o IECA, para aí sim a gente iniciar. A gente falou isso anterior. Então, essa é a resposta certa. Mensagens finais. Você que dormiu a aula inteira, vamos lá. Esse resumão é para você.
da insuficiência cardíaca. Então, as causas são diversas, porém a etiologia isquêmica ainda é a primeira colocada. Principal causa de descompensação da insuficiência cardíaca, má adesão ao tratamento. Importantíssimo tratamento precoce das comorbidades, hipertensão, diabetes, fibrilação atrial, obesidade. Lembrar do Quarteto Fantástico, IECA, ou BRA, ou Entresto, mais beta-bloqueador, aqueles três que a gente falou, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, mais EMPA ou dapaglifosina, mais antagonistas de mineralocorticoides, spironolactone e plerenone. Importante, introdução das 4, se possível, em doses baixas, aumentando lentamente até a dose máxima tolerada. Outro, não existe redução de mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Outro, lembrar de mim, lembrar da reabilitação. Essas foram as minhas referências. Agradeço demais a oportunidade que me foi dada. Tá? Foi muito bom falar para vocês e estou disponível para tirar dúvidas. Tá? O pessoal do Congresso vai passar o meu e-mail ou uma outra forma para a gente entrar em contato e vou ter o maior prazer em responder todas as dúvidas. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.